Por que você deve acompanhar a reta final da Liga Europa? Quais são as grandes atrações? E na Conference League, você sabia que tem mais de 100 títulos nacionais nas quartas de final da competição? O Rotas da Bola vai falar sobre isso hoje. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, pessoal. Bem-vindo, bem-vinda. Tá começando o Rotas da Bola, é o podcast e videocast do time de O Tempo Esportes sobre o futebol internacional. Eu sou o Pedro Abílio. O assunto hoje é a Liga Europa e a Conference League. Nós vamos falar sobre as duas competições europeias que ainda não abordamos, né? No episódio anterior, você pode conferir na playlist do Rotas uma extensa discussão sobre as quartas de final da Liga dos Campeões. Mas e nos outros torneios? Por que você deveria acompanhar? A gente vai indicar aqui os caminhos por onde começar nessa fase quartas de final que vem por aí, nos dois torneios, nas duas competições paralelas à Liga dos Campeões da Europa. Comigo, como sempre, o nosso editor do Tempo Esportes, Frederico Jota. Tudo bom, Fred? Tudo bom. Eu tô esperando a Liga Europa já. Liga Europa promete, hein? Promete. Promete. Tem muita camisa pesada na Liga Europa, né, Fred? Eu vou te fazer uma pergunta. Exatamente por isso, por ter camisa pesada. Champions League tá dando uma inchadinha pra ver se leva a gente pra lá em vez de deixar na Liga Europa? Com certeza. Ano que vem são 36 clubes na fase de grupo e não 32. Com certeza. Eu acredito que sim. A ideia é reunir cada vez mais essas camisas pesadas, né? Que elas estejam não somente na Champions, mas também no cruzamento entre elas próprias, né? Beleza. E pra isso dá uma enfraquecidinha na Liga Europa a partir do ano que vem. Porque na hora que a gente pega, que nós vamos falar das quartas de final, se fosse uma quarta de final de Champions League, não era uma coisa tão absurda assim, Exato. Com certeza. E falando sobre isso, Fred, eu queria até antecipar aqui o assunto que eu achei que seria o próximo, mas sobre o coeficiente das ligas, né? Algo que pode mudar, algo que está em jogo, porque o campeonato italiano, o campeonato francês, o próprio campeonato português, que tem fornecido, né, muitos times para as fases finais, tem somado muitos pontos, e aí todo mundo de olho na famosa quinta vaga de competições europeias, principalmente em se tratando de Champions League. Hoje nós temos a Premier League, né, com um coeficiente um pouco maior, mas numa margem pequena nas outras competições. E o coeficiente nada mais é que a pontuação que cada país faz, cada liga vai ter, de acordo com o desempenho dos seus clubes nas competições europeias, e faz com que tenham mais ou menos vagas para os torneios continentais, né? A diferença é que estamos falando de, por exemplo, 5 vagas para a Premier League. Ou seja, o quinto lugar, hoje, quando a gente está gravando esse episódio, é o Tottenham. E aí eu vou te falar o seguinte, o Tottenham torce desesperadamente para o Liverpool, desesperadamente para o Aston Villa. Quanto mais para frente essa turma for, mais chance tem de participar. E aí, entre pânico, no momento da gravação, o Manchester United deu sexto. Está um pouco longe e, de repente, uma reta final bem azeitada pode cair no colo do Manchester United. Exatamente por isso, para citar o caso da Premier League, todo mundo lamentou a eliminação do Brighton, que ficou pelo caminho, foi eliminado pela Roma, com uma enorme justiça. E aí fica a seguinte questão. Em termos de coeficiente, duas federações vão ter 5 seleções. E aí pode ser Espanha, pode ser Inglaterra, pode ser Itália. Não vai sair disso pelo atual momento. Agora, tem o coeficiente também considera competições anteriores. 5 anos, né? Então, é interessante também entender como que foi o desempenho nos anos anteriores. Então, dá para dizer que tem uma turma ali na Península Ibérica que ama quando o Sevilha é campeão. Não vai ser esse ano, da Liga Europa. E tem uma torcida grande, ou tinha uma torcida grande ano passado, por exemplo, a temporada passada, quando o West Ham derrotou a Fiorentina, né? O pessoal da bota da Itália torceu para a Fiorentina, porque isso faz diferença. E quando a gente fala do coeficiente, a gente está falando muito mais de 5 vagas, 4 vagas, 3 vagas. Não é isso. A questão é, uma vaga numa competição, um degrau acima, é grana para dar com pau. Lembrando que a Champions League no ano que vem, na temporada que vem, a gente vai falar depois com calma, mas ao invés dos iniciais 6 jogos
Então, fase de grupos vai ter uma fase única com 8 jogos. 8 jogos são mais 2 jogos com televisão, com patrocínio aparecendo. Sabe-se lá quem que vai pegar, mas vai pegar uma camisa pesada e por aí vai. Estádio cheio. Muita gente que torce que coloca como objetivo na temporada fazer 8 jogos de Champions, né? Cair nas oitavas. E é o objetivo de muitos clubes. O Liverpool pode ajudar o Manchester United? Pode. O pessoal vai torcer? Boa pergunta. Só pra saber. Por 2 motivos. Primeiro, para não torcer pro rival, e segundo, para não torcer pro Manchester United e pra Liga dos Campeões. Porque a coisa não tem sido boa. Bom, por que, Fred, acompanhar essa reta final da Liga Europa e da Conference, além desse fator, né, interessante de somar pontos para as vagas que vão ser distribuídas na próxima temporada? Olha, vamos pegar os jogos. Vamos pegar as camisas primeiro. Você tem 1, 2, 3, 4 campeões. Estou falando da Liga Europa. 4 campeões entre os 8 campeões da Champions League. Isso. Entre eles, o segundo maior campeão, o Milan, e o terceiro maior campeão, que é o Liverpool. Bom, você tem a sensação do futebol europeu na temporada, o Bayer Leverkusen. Você tem 2 torcidas espetaculares se enfrentando, Benfica e Olympique de Marseille. São os outros 2 campeões, além de Milan e Liverpool. Você tem o campeão da Conference do ano passado, que é o West Ham, que está subindo, tentando subir um degrauzinho a mais na sua trajetória continental. Você tem a Roma, que é um caso interessantíssimo da temporada. Começa com o Mourinho, começa a patinar, sai o Mourinho, vem o De Rossi, uma lenda, uma bandeira. Aliás, a gente falou de camisa pesada, a camisa da Roma é linda nessa temporada. Sensacional. Só para constar. Acho. O time começa a melhorar no campeonato italiano e atropela o Brighton, que era uma das sensações da Premier League. Faz 4-0 no jogo de ida. Tem a Roma. Tem a Atalanta, que foi uma surpresa de Champions League algum tempo atrás. Não é o mesmo time forte que avançou na Champions League, mas é um time com um estilo de jogar que ainda permanece. Para alegria de quem torce contra, aí Milan e Roma se enfrentam. Então tem um italiano aí que vai se dar mal. E pra gente falar de campeões, aí sim falando da Conference, a gente tem o Aston Villa, campeão, tô falando campeão, esquece outras competições. Campeão da Champions League, com uma história bacana que eu conto daqui a pouco. Tem o Fenerbahçe, tem um Olympiacos, que não é uma hiperpotência continental, mas é casa cheia, é jogo pegado, Fenerbahçe mesma coisa. Tem a Fiorentina, vice-campeã na última temporada, tradicionalíssima, vice-campeã inclusive de Champions já. É muita tradição. Então, se alguém pergunta, pô, mas abriu uma terceira competição na Europa, cheio de pelada? Parece que não, né? De forma alguma. Parece que não. Como qualquer competição continental, inclusive a principal, a Champions League lá, Libertadores aqui, com esse inchaço que teve nos últimos anos, com as fases preliminares, vão ter times com qualidade inferior, ponto. Mas tem isso aqui. E isso é muito legal. Por que não assistir? Veio num filtro, né? Veio um filtro na Liga Europa, na Conference League nesse ano. Nós temos grandes camisas e a gente vai começar aqui pela Liga Europa analisando os confrontos de quartas de final. Vamos começar pelos confrontos, pelos jogos e momentos, né, de cada um dos clubes. E começar sobre esse Liverpool e Atalanta, porque você citou uma Atalanta que mudou, né, das 2 temporadas para cá, um time diferente daquele que foi sensação de Champions League, que tentou fazer frente de alguma forma em campeonato italiano. Um brasileiro se destacando, né, que é o volante Ederson, jogando bem, o Gianluca Scamacca no ataque, que é um goleador, um cara que tem uma mobilidade muito interessante, ainda que tenha aquela característica de ser mais forte, grandalhão e tal, coisas do futebol italiano. E do outro lado, um Liverpool no fim de ciclo, né, do Jürgen Klopp, com um time bem mudado, diferente, com a pressão por um título na temporada. Se você pegar, talvez seja a maior diferença em termos de tradição nós temos nesses confrontos de quartas de final da Conference, mas
a mesma vontade e necessidades, ainda que por motivos diferentes, muito altas de se conquistar um título como o da Liga Europa, né? Porque me parece, pelo menos do que eu vi até aqui, dos dois times na temporada, uma vaga muito acessível para os dois. Eu acho que apesar dessa diferença, não vai ser fácil para o Liverpool passar pela Atalanta, Fred. Eu acho que não é nem um pouquinho fácil. Lembrando que o Liverpool ganha a Copa da Liga inglesa, sai da FA Cup, então tem uma competição a menos, vai brigar pela Premier League até o fim. E aí, divide o foco ou não divide? Eis a questão, né? É uma taça europeia. É uma taça europeia. E uma taça europeia vale. Importante a gente falar que os clubes passaram a dar um pouco mais de importância para a Liga Europa a cada temporada nos últimos anos, né? E lembrando que a trajetória do Klopp, fechar com um título europeu, é muito legal. Mas se for para colocar na balança, é a Premier League. Se tiver que escolher alguma coisa, é o inglês, né? Mas ele já levou uma. Já levou uma. Mas é muito pouco imaginar que ele vai terminar a temporada com um time numa fase muito boa, lançando muitos jovens, etc., com a Copa da Liga. Né? A Liga Europa ela é acessível pro Liverpool. O Liverpool vai jogar a Champions League no ano que vem, da temporada que vem. Ponto. Se classificando pela tabela da Premier League. Pela Premier League. A Atalanta ainda talvez. O Liverpool, ele passou na fase anterior com 11-2 no agregado contra o pobre Sparta Praga. Uma diferença abissal. E com uma goleada no primeiro jogo, pouco antes do segundo jogo tem a necessidade, né, de preservar alguns jogadores por conta do duelo contra o Manchester na Copa. E mesmo assim, atropelou no segundo jogo também. Eu acho que vale muito pro Liverpool. Vale muito. Quando no estádio e no centro de treinamentos do Liverpool, tem lá 19 campeonatos ingleses. Tem lá a silhueta da tacinha. 6 Champions League. Óbvio que o Liverpool quer. Óbvio que quer. E ele é o melhor time desses que estão aí. Ah, mas tem o Leverkusen? Tem. Mas o Liverpool é melhor. É a melhor fase, o Leverkusen, mas o Liverpool é melhor. Então ele joga com peso de ser favorito. Última temporada do Klopp. Outras competições na cabeça, ou outra competição na cabeça. Mas ele é melhor. Vai ser fácil? Acho que não. Acho que não. A Atalanta vai vender caro. Lembrando que o primeiro jogo é em Anfield. Então, o Liverpool pode até, de repente, resolver uma classificação, dependendo do que vai acontecer nesse pré- e pós-jogo, pensando na Premier League. Alexander-Arnold, por exemplo, no tempo ficou machucado. O jogo antes vai poupar alguém, não vai poupar. Na Premier League talvez não poupe ninguém. Na hora de pegar a escalação para estabelecer uma prioridade, a prioridade é a Premier League, a gente sabe disso. Salah se contundiu, Sim. vai colocar o Salah o tempo inteiro. Não sei, mas é uma competição europeia. E o Klopp, ele já falou uma vez da dor que foi ter perdido no início da sua trajetória no Liverpool uma Liga Europa pro Sevilha. Quem nunca, né? Ele se sente incomodado. É um título que o Klopp não tem e que ele pode dar. Então, é difícil? O Liverpool é favorito do mesmo jeito, sendo difícil ou não sendo difícil. Lembrando que depois dos dois confrontos, quem passar pega Olympique de Marseille ou Benfica. Começam a se enfrentar no jogo em Portugal. Benfica lutando pelo título português contra o Sporting. E ninguém disputa o título Olympique francês. de Marseille brigando, de certa forma, por uma vaga em competição europeia na próxima temporada, mas uma certa distância também. Vê na possibilidade, né, de avançar, como acho que o foco maior talvez seja a premiação, aumentar o patamar financeiro para a próxima temporada, mas vejo um Benfica muito melhor qualificado se tiver essa mesma disponibilidade do Liverpool, de conseguir disputar nas cabeças as duas competições. E aí teríamos uma semifinal e tanta com esse encontro. Viu? Lembrando que o Benfica, inclusive com o Darwin Núñez, já andou complicando o Liverpool lá em Anfield, recentemente em Champions League. Eu gosto mais do Benfica.
Acho que é um time melhor preparado, é um time mais rápido, é um time mais intenso. É um time hoje com mais cacuete de competição europeia do que o Olympique de Marseille. Para mim, é o Benfica e lá na frente a gente preocupa com isso depois, se vai ser Benfica e Liverpool. Mas me agrada o estilo de jogo do Benfica e nós falamos do Benfica algumas vezes aqui, né, Pedro? Falando da participação do Benfica na edição anterior da Champions League, quando inclusive eu achei que o Benfica iria eliminar a Internacional, pelo perfil de jogo do Benfica. Foi longe. Parecia, é um time ofensivo, né? É um time solto. Um time que joga pra frente, um time que joga sob pressão, é um time que joga encurralando o adversário, um time rápido. Me agrada o Benfica. Eu vou de Benfica e Liverpool aqui, né? Teríamos uma semifinal. Uma semifinal vermelha interessantíssima. Por falar em semifinal vermelha, nas quartas, um dos vermelhos, né, da Itália. A Roma pode falar que é vermelho, né? Tem um pedacinho vermelho. Um laranja. Tá. Que é descendente do vermelho. Tudo bem. Muito bem. Milan e Roma. Um jogo de quartas da Liga Europa. Nós vimos um Milan que na temporada passada também, de certa forma, surpreendeu na Champions, né? E continua sendo aquele mesmo time. Um pouco mais reativo. Um Milan que ficou para trás na disputa pelo título do campeonato italiano nesta temporada. E a Roma em uma reconstrução, né? Um projeto novo que está dando certo. A princípio a gente vai observar um time que de repente joga até com características melhores definidas, né? Melhor definidas, melhor dizendo, do que esse Milan que já é um trabalho de mais tempo. Só que aí que está a diferença, né? É um Milan com um trabalho um pouco mais consolidado do que essa Roma que está recomeçando depois da era Mourinho por lá, que inclusive teve título continental, né? Há 2 temporadas conquistando uma Conference. E quase que ganha a Liga Europa na última temporada, perdendo a final para quem mesmo? Precisa falar? Não precisa não. Sevilha, o sócio da Liga Europa. Impressionante. Eu gosto muito do perfil de jogo da Roma com o De Rossi, mais agressivo, mais amor à camisa e com jogadores experientes que podem decidir. Tem o Lukaku, tem o Dybala, você tem até jogadores que não foram bem no seu país, nos seus países de origem. Smalling. Virou um titular da Roma, né? Já há algum tempo uma referência da Roma. Para mim, um jogador, para os padrões Premier League, nada demais. Jogador ok. Na Roma foi super bem. Está indo super bem. Entre outros exemplos. A Roma tem a questão da afirmação continental, a afirmação do peso da camisa. Lembrando que a Roma briga diretamente por uma vaga na Champions League. E aí pode ser pode ser uma faca de 2 gumes ali, Pedro. Sabe por quê? Eliminar o Milan também é importante para a Roma, né? Porque o coeficiente italiano não deixa de ir, de uma certa forma. E o coeficiente ajudaria a própria Roma. A Roma que vem de um título continental e de um vice. Esse é tranquilamente o jogo mais em aberto. A decisão é no Estádio Olímpico. É o jogo mais em aberto. O Milan também tem jogadores experientes, jogadores de seleção. É um time com um ritmo pior do que o do ano passado. Mas o Milan tem o Rafael Leão. Vive uma temporada de altos e baixos, né, Fred? Mas temporada pior do que a última. Pensando na Eurocopa, é um cara que ele tá nessa reta final de temporada para chegar na Euro com o status de um cara que pode brigar ali por título muito, com Portugal, né? Esse é um cara diferencial. Muito rápido, faz gol. É um jogador que é garçom. Também. Me agrada muito. Talvez o fator Rafael Leão é o fator mais desequilibrante, eu acho. Nesse duelo, pela capacidade que ele tem de mudar um jogo. Mesmo numa temporada pior. Então vou de Milan, hein? Eu fico também. Eu vejo o favoritismo no Milan pelo trabalho consolidado, mas vejo a Roma jogando um futebol um pouco melhor 51, nos 49. últimos jogos.
É tipo isso. Quem passar entre Milan e Roma vai enfrentar Bayer Leverkusen ou West Ham. Jogos que também prometem. Eu tenho visto muita gente falar, né, na possibilidade do Xabi Alonso assumir um clube da Premier League. Fala-se no interesse do Liverpool para substituir o Jürgen Klopp, que vai sair ao fim da temporada. E o Xabi Alonso conseguiu fazer do Leverkusen, como o Fred falou, a sensação da temporada europeia. Chega à reta final da Bundesliga com uma vantagem muito grande sobre o Bayern de Munique e uma tranquilidade que outros times que estão envolvidos nessas quartas de final não vão ter nas suas ligas. Inclusive o time londrino, Fred. E tá também nas cabeças da Copa da Alemanha também. Verdade. Lembrando que quando a gente tá gravando esse episódio, são 36 jogos na temporada. 36. Se for 36 ou 38, não interessa. Não perdeu nenhum. O Bayer Leverkusen não perdeu nenhum jogo na temporada. Impressionante. É isso. Joga lá com o Bayern de Munique, com o Borussia Dortmund, que são adversários chatos. O Eintracht Frankfurt, que também teve um destaque europeu recente. Passou por todas as etapas da Liga Europa sem perder. É uma coisa impressionante. Não lembro a última vez que eu vi isso, para te falar a verdade. É uma sequência tão grande, né? A Bundesliga não é um torneio tão fácil assim, apesar, né? A gente vai deixar de lado lá os 11 títulos seguidos do Bayern e tal. Tira aquele bolinho, o resto é muito parelho. Então, assim, é um feito gigantesco do Xabi Alonso, inclusive no estilo de jogo. A gente já falou do Leverkusen aqui, já trouxe camisa do Leverkusen aqui. Dá pra gente falar de milhões de jogadores, mas é o estilo de jogo que me encanta. Joga o primeiro jogo na Alemanha. E aí é o seguinte, o West Ham é um time que hoje ele precisa muito dessa classificação de avançar para voltar à Europa na próxima temporada. Atual campeão da Conference, perdeu seu principal jogador, que é o Declan Rice. Segue o David Moyes, né? Apesar dos #MoyesOut seguirem, o cara é campeão e segue tocando a corneta lá no Estádio Olímpico. O West Ham é um time que, pela expertise de Premier League e também por ser um time que vai jogar para estádio lotado e com uma torcida apaixonada, eu achava o Bowling Ground muito mais legal, só para ficar claro. Só para deixar, né? Mas enfim. É isso. Mas o Estádio Olímpico vai estar lotado. Isso não vai assustar o Bayer Leverkusen, não é isso. Mas é uma força interessante. Dependendo do resultado que estiver na Alemanha, o West Ham vai babando para cima. O favorito é o Leverkusen. Acho que não tem muito o que discutir nisso. Mas vai jogar pela primeira vez nessa temporada contra um time de uma outra liga, uma liga bem específica. Óbvio, jogou com outras, né, Liga Europa, mas jogar com o time da Premier League é um pouquinho diferente. Lembrando que tomou um susto tremendo com o Karabag do Azerbaijão, né? Conseguiu uma classificação muito complicada. Por pouco não foi a primeira derrota, né? No finalzinho do jogo estava perdendo, o Bayer Leverkusen foi lá e conseguiu ressurgir e aproveitar essa oportunidade. Posso te fazer uma pergunta pilantra? Só um negócio? Pode. Mas antes disso, só lembrando que o West Ham eliminou um alemão, o Freiburg, com folgas, né? Folgas, tranquilamente. Pergunta pilantra do Rotas da Bola. Lá vem. 2023, 2024, a temporada que estamos vivendo. Se o Bayer Leverkusen estivesse na Premier League, ele estaria na frente do West Ham? Estaria no meio da tabela. Junto com o West. Junto com o West. Ali, 8º, 9º, brigando por vaga, né? Europeia. Às vezes ia ali até no 6º, voltava. Eu vejo assim também. Meio da tabela. Por isso que eu acho que é um jogo muito interessante. Vai ser jogo jogado, tende a ser, fora Milan e Roma pela rivalidade, pela briga local e tal, acho que tende a ser um jogo muito bem jogado. E para ficar muito claro, esquece o Bayern. Eu falei que a Bundesliga é muito equilibrada. Num padrão Bundesliga. A Premier League é diferente.
Então, assim, imagina o Bayer Leverkusen enfrentando o Liverpool em Anfield, o City lá no Etihad, o Arsenal e por aí vai. Não, seria até uma grata surpresa, mas estaria no meio da tabela. Tentando a vaga talvez na Conference. Rapaz, difícil essa, viu? Ó, que venham as cornetas. Mas fui sincero. É isso. Muito bem. Você arrisca um palpite aí, Fred, de possível final, sabendo que o cruzamento é esse, né? Que a gente citou, Milan e Roma, pega Leverkusen ou West Ham. Olha, tem o óbvio, que é Liverpool e Leverkusen. Pelo que estão jogando na temporada. Estão jogando. O Liverpool é o melhor time, na minha opinião. Lembrando que estamos falando de uma semifinal contra o Milan aí pro Leverkusen. Essa seria a lógica. Ano passado a gente falou algumas coisas e tentou sair um pouquinho da lógica. O Milan foi semifinalista da Champions League. Então esse é um problemão. Para mim o Liverpool, ele se classifica e passa pela semifinal. Uma final é o Liverpool. Se a gente imaginar na tradição de reunir 13 títulos da Champions League numa final, a reedição de 2005, a reedição de 2007, é muito legal ter um Milan e Liverpool. Ao passo que ter uma camisa diferente traz um gostinho diferente. Ainda mais uma temporada que a gente sabe que é atípica, né? Então, assim, se a gente imaginar a Roma, poxa, voltou, terceira final europeia seguida, torcida apaixonada, etc. Lembrando que Liverpool e Roma já decidiram uma Copa dos Campeões / Champions League no Estádio Olímpico de Roma e deu Liverpool, 84. Liverpool e Leverkusen, o Liverpool contra o Xabi Alonso. Sensacional. Ou um duelo inglês. Acho menos provável. Mas um duelo inglês, fora da Inglaterra, de dois times que já conquistaram campeonatos continentais. Vai ter cerveja suficiente? Pedro Nossa Pires? senhora, eu acho que não. Acho que pode pedir mais um caminhão aí, alguns caminhões, na verdade. Bom, eu aposto uma final Liverpool e Milan na Liga Europa. Pedro é um tradicionalista. Saudosista, né? Ele é um cara tradicional. Saudosista. Ele é um cara super tradicional. Mas 2 empates na semifinal e o Milan passa nos pênaltis. O Bayer Leverkusen não vai perder. Já tô prevendo até quem vai passar para a semi, como vai ser a semifinal e etc. É isso, pessoal. Nossas projeções aqui são muitas atrações, tem muitos craques, grandes jogadores na Liga Europa nessa fase e camisas muito pesadas. Eu só queria falar um negócio. Vai ser 22 de maio, a final da Liga Europa. Eu falei de cerveja, né? Você sabe onde é que vai ser a final? Da Liga Europa? Onde? Sabe onde é que fica o estádio? Vou falar em português. Aviva? Não. Dublin. A sede da Guinness. Acho que eu vou torcer para esse Liverpool e West. Faz sentido. Pertinho. Vai de trem, né? Pertinho. Uma cidade de trem não, porque é uma ilha, né? É verdade. Pode não. Vai molhar. Não dá pra sair, não dá pra sair. Não dá não. A cidade de Liverpool e aquela região da Inglaterra tem uma tradição de irlandeses gigantesca. Além da própria proximidade com a Inglaterra e tudo mais. E é a capital da Guinness. Meu Deus. Muito Mas bem. aqui, para falar a verdade, né? Alemão também não bebe cerveja. Então se for um Liverpool e Leverkusen... Liverpool e Leverkusen também tá no mesmo caminho. Muito bem, pessoal. Boa sugestão para um emprego no final de maio? Ambulante nas ruas de Dublin. Meu Deus. Na final da Liga Europa, vendendo cerveja. Isso aí não é sugestão de emprego, isso é sugestão de investimento. Um corretor um investidor nato. Pessoal, KTO.com para você brincar lá nas finais das competições europeias, fases decisivas chegando e você já sabe, né, que ganhar e perder faz parte, mas o final que conta mesmo é a emoção. Quem sabe muito bem disso é a KTO.com, lugar perfeito para você que quer brincar com as probabilidades, palpitar com responsabilidade e se divertir numa plataforma que é muito fácil de usar e com diversas possibilidades para fazer o seu jogo. Pois é, fazendo seu cadastro lá na KTO, você tem até R$200 para dar o seu primeiro palpite sem risco.
conta com cashback para sacar e várias promoções para você participar. É muito bom, né? Então você já sabe. Quer mais diversão? Acesse kto.com e faça o seu cadastro. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos, portanto, jogue com responsabilidade. Nós estamos chegando aqui a meia hora de podcast, de videocast, Rotas da Bola 124, falando sobre a Liga Europa e sobre a Conference League, que é um torneio que está conquistando, né, essa tradição de terceira competição europeia e servindo alguns bons jogos, mostrando alguns times interessantes. Você citou a paixão das torcidas de Olympiacos e Fenerbahçe no início. Esse encontro a gente pode dizer que talvez seja grande atração ou mais tradicional nas quartas de final da Conference, Fred? E é o mais quente, né? Nós estamos falando de Grécia e Turquia, países vizinhos, com rivalidades históricas ao longo dos séculos, torcidas apaixonadas, torcidas que costumam levar os seus times para vitórias. Para mim, o duelo mais interessante, em todos os aspectos. Todos os aspectos. Estádios muito legais, caldeirões, enfim. Esse, para mim, é o jogo disparado, aquele que dá vontade de ver. E vai ser pegado. Esse aí tem cara dessas competições. O time do Rodinei, inclusive o Olympiacos, e o Fenerbahçe tem sempre inúmeros brasileiros, entre eles o Fred, ex-Manchester United. E a Turquia é tão quente que, recentemente, o Fenerbahçe virou um jogo para cima do Trabzonspor. A gente falou recentemente sobre violência. E a torcida fora de casa, a torcida local, fez aquela gracinha para invadir, tentar bater em jogador, aquela coisa toda. Né? A gente volta aí na playlist aí que a gente falou sobre violência. Lamentável. Deixar uns estádios aí também, né? Banir uma turma aí. Viu o vídeo do Rodinei, depois da classificação do Olympiacos? Simplesmente pulando em cima da mesa do vestiário. Sensacional. Famoso, que beleza, né? Rodinei comandando o Olympiacos, uma fase decisiva aí de torneio continental lá na Europa. Bom, eu falei aqui dos títulos nacionais, né? São 106 ao todo, somando os 8 times que vão participar dessa fase de quartas de final. Um em específico é um time que conquistou pela última vez um campeonato nacional lá nos anos 80 e que também nessa época conquistou uma Copa dos Campeões na Europa, Fred J. É uma das histórias mais espetaculares do futebol inglês. O Aston Villa, tradicionalíssimo campeão inglês 7 vezes. Para a gente ter uma ideia do peso do Aston Villa, quando o Ferguson assume o Manchester United, ele tem a mesma quantidade de títulos do Aston Villa. Negócio que o Aston Villa seguiu com 7 e o Ferguson ganhou 13, foi lá para 20. Mais do que o City, mais do que o Chelsea. E por aí vai. Ele ganha vários títulos no início do século retrasado, do século passado, e volta a conquistar um campeonato inglês na temporada 80-81, que lhe garante a vaga na Copa dos Campeões. A campanha do Aston Villa, não tô doido, foi com 14 jogadores no torneio de liga, ida e volta, etc e tal, com 20 clubes. 11 titulares e os 3 reservas. É um feito inacreditável. Inacreditável. Levou o título para Birmingham, venceu o Bayern, aí foi para a Copa dos Campeões, venceu a Copa dos Campeões em cima do Bayern. Não é brinquedo. Não é brinquedo. Com a camisa branca, que ficou extremamente famosa. Depois o Aston Villa, ele some um pouco desse convívio europeu. Volta em competições ainda como Copa da UEFA, mas sem muito destaque. Lembrando que o Aston Villa chega a essas quartas de final da Conference como um time de G4 da Premier League. E desde o início da temporada da Premier League, né? E outra coisa, quem que joga no Aston Villa? O goleiro campeão do mundo tá lá. É o Dibu Martínez. Tem o Douglas Luiz convocado todo santo dia para a seleção brasileira. Watkins. Jogando cada vez melhor. Né? Muito bom jogador. Um daqueles jogadores que o Grupo City leva, não usa e aparece em outro time. Olha o Watkins.
Jogador de seleção inglesa, jogador que, no momento da convocação, brigando pela artilharia da Premier League. No momento em que gravamos, ele tem poucos gols a menos que o Haaland. Entre outros, vários bons jogadores. Tem o Maguinho, que é um jogador escocês que é importante pro perfil de jogo do... E se Mohamed Kudus resolve dar uma arrancada daquelas, né? Na reta final da Liga Europa aí. Conference, perdão. O Aston Villa, se eu falei o Liverpool, eu vou falar que abemos um favorito nessa reta final, se jogar o que pode jogar. Porque eu não posso repetir aqui a pergunta que eu te fiz, pilantra, mais cedo, com nenhum outro dos times da Conference, né? Não pode. Vou dizer, se jogassem aqui a Premier League, dificilmente ocupariam um quarto lugar que o Aston Villa briga, né, para jogar a Champions League na próxima temporada. Lembrando que aqui tá na diagonal aqui no nosso script, né, o confronto, quem passar de Aston Villa e Lille pega o vencedor do confronto entre Vitória Pilsen, da República Tcheca, e Fiorentina. Fiorentina reaparecendo, tentando se reacostumar aí a frequentar as noites europeias, viu, Fred? Falar em mantos bonitos. Diferenciado, né? É maravilhoso também. É o time de O Tempo Esportes. Exatamente. Fiorentina vice-campeã, perdeu pro West Ham. É mais time do que o Vitória Pilsen, não vou discutir isso. É o favorito nesse duelo. E é um time que tá acostumando a ter não vou dizer um protagonismo, mas acostumando a estar num patamar que ficou muito tempo fora, né, Pedro? Sim. Entrando nas competições europeias, disputando, chegando em fase mais aguda. Faz um campeonato italiano discretíssimo. Discretíssimo. E assim como o Aston Villa torce ali pro Liverpool ir bem, para o Manchester City ir bem, a Arsenal, todo mundo ir bem, a Fiorentina também torce pros seus coleguinhas italianos, porque pode ser que pinte uma vaguinha na competição maior para a Fiorentina, mesmo em caso de eliminação na Conference. Fato curioso da Conference League, há mais ou menos, acho que lá para os anos 2010, 2011, a Fiorentina era um time sensação da Champions League, era um time que conseguia chegar nas fases finais e tal, era um time importante mais qualificado tecnicamente no campeonato italiano e se classificava frequentemente para dar trabalho para os grandes na Champions. E tinha uma sensação, um atacante sérvio chamado Stevan Jovetic, que todo mundo queria. Acabou que ninguém levou, né? Depois passou por lesões e tal, não sei o quê. Hoje ele joga no Olympiacos, junto com o Rodinei. Então, já pensou uma decisão do Jovetic contra a Fiorentina? Ia ser... Acho que não vai acontecer. Para começar, eu acho que não. Eu acho que para começar o Fenerbahçe eu acho mais time do que o Olympiacos. E o Aston Villa tá na chave da Fiorentina. Então acho pouco provável. Já falamos aqui de Olympiacos e Fenerbahçe. Não vai ter esse confronto não. Não vai ter. Guardo pro meu imaginário. Fica aí na sua cabeça. Clube Brugge da Bélgica e PAOK da Grécia são os possíveis adversários de Olympiacos ou Fenerbahçe. Já pensou um Olympiacos e PAOK na semifinal de competição europeia, Fred? Precisaremos de um reforço de segurança, né? Para começar. Aliás, essa é uma das grandes curiosidades, né? Dos 8 clubes, tem 2 gregos. É uma coisa que nem sempre vai acontecer, né? Nem sempre. Né? Lembrando que o Clube Brugge fez campanhas interessantes na Champions League recente. É um vice-campeão europeu, vice-campeão da Champions League. Perdeu uma decisão para o Liverpool. E é mais time do que o PAOK. Então, assim, tem 2 gregos, mas eu já estou eliminando os 2 gregos aqui. Acho que é um time que, depois de um período de brilho, ele disputou mais outras finais europeias, das antigas competições também, a antiga Copa da UEFA, e chega a assumir um pouco do cenário, um cenário que passou a ser extremamente dominado na Bélgica pelo Anderlecht, mas o Brugge volta a ter um protagonismo. E volta. Quanto mais disputar a competição, isso vale para qualquer canto do mundo. Quanto mais você disputa, uma hora você tá ali, uma hora você belisca uma coisa diferente. É isso. É o que esses clubes estão buscando, né? Agora tem que passar a lista de campeões aí. Ó. Se for em número de campeão, a gente tem uma final diferente. Hein? É verdade. Os campeões nacionais, né?
Nós temos como o grande destaque o Olympiacos, que tem 47 gregões. O PAOK só tem 3, só pra gente ter uma ideia do tamanho da proporção. Aliás, o Olympiacos ganha. É o Bayern da Grécia, né? Ganha todo Acho que ano. tem alguns títulos Vários consecutivos seguidos, aí. Vários seguidos. O Viktoria Pilsen tem 6 títulos na República Chelsea, na República Tcheca. República Chelsea, gente, é em outro lugar, é lá em Stamford Bridge. República Chelsea foi ótimo, né? Lembrei do Peter Cech. O Fenerbahçe é 19 vezes campeão turco. Não é o maior campeão turco, lembrando. É verdade. E não tem título continental nenhum, né? O Galatasaray tem. O Fener não tem. A Fiorentina ganhou o italiano 2 vezes. O Fred já falou aqui do título do Aston Villa nos anos 80 no campeonato inglês. Antes disso tinha vencido alguns entre os anos 1890 e 1910. E temos 18 títulos belgas para o Clube Bruges. Uma outra informação importante. Você sabe onde que vai ser a final da Conference League? Onde vai ser a decisão da Conference? Você está preparado para ouvir o que eu vou falar? Ai, meu Deus. Você conhece o estádio Hagia Sophia? Bom, o nome já deu uma dica. 29 de maio de 2024, que é uma quarta-feira. Esse estádio, meu caro, fica em Atenas. Lembrando que tem a possibilidade de uma final entre 2 gregos. É o estádio do EK. Meu Deus. Que assim como o Olympiacos é um ex-time do Rivaldo. Estamos falando de uma... É semi. Eles podem se perdão, enfrentar na semi e um deles chegando já pensou. Na final. Existe uma possibilidade aí. Acho que não vai ter, mas existe. Meu Deus. Alguém vai quebrar o estádio do rivalzinho local? Eu acho que teremos um Aston Villa e Olympiacos nessa decisão. E aí o Aston Villa com a técnica, o Olympiacos com a casa. Eu iria de Aston Villa e Fenerbahçe, mas lembrando que a Grécia está do lado da Turquia também e falamos de torcida fanática. Lembrando que tem histórico que tem muito tempo que não acontece, mas tem histórico de briga de torcidas entre ingleses e turcos. Tem um jogo histórico, o Galatasaray eu citei aqui, foi campeão da então Copa da UEFA, eliminando o Leeds no meio do caminho, com direito a facadas em torcedores ingleses, mortes, aquelas coisas que a gente não gostaria de falar. Bizarro. Bom, pessoal, é isso. Temos aqui as cartas apresentadas na mesa para a Conference League, também para a Liga Europa. Faça aí as suas apostas e não deixe de comentar, né? Comente com a gente aí qual é o seu favorito, por que você gosta, o que não te agrada nas 2 outras competições, fora a Champions, que estão rolando no continente europeu. O Rotas da Bola volta na próxima semana. Eu sou o Pedro Abílio. Eu sou o Frederico Jota. Esse foi o podcast e videocast Rotas da Bola, que você pode comprar no seu tocador preferido de podcast e também no Portal Tempo, além do youtube.com/otempoesportes, canal de O Tempo totalmente dedicado à cobertura esportiva. Um abraço.